Um bom dia para todos. Estamos muito alegres de estarmos aqui essa manhã. Acabamos de ouvir, como o Senhor Jesus Cristo nos mostrou nossa transgressão e nos salvou. E estamos nesta manhã alegres com isso, Você deve, sem dúvida nenhuma, se alegrar muitíssimo. É uma manhã de celebração, E eu peço que você, nesse momento, com essa mesma alegria, possa cumprimentar essa pessoa que Jesus Cristo salvou ao seu lado. Esse irmão e essa irmã, com esse espírito de alegria e de celebração. Bendito seja o Senhor pelo seu irmão, pela sua irmã, pelas crianças que estão ouvindo a palavra de Deus nessa manhã. Que privilégio elas têm, hein? As crianças estão ouvindo a palavra de Deus. Isso é muito maravilhoso. Então, é uma manhã de alegria. É uma manhã de cuidado de Deus com o nosso coração. A cada mês, o Senhor nos conduz a celebrarmos essa mesa tão importante. Os cristãos, há 2000 anos, se reúnem regularmente naquilo que o Senhor propôs a cada igreja local para estarem tomando parte nessa mesa. Essa mesa foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Ela representa muitas coisas que nós sempre nos lembramos. E nesta manhã, nós que na última ceia estivemos diante da mensagem de esperança, de crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a história do carcereiro e do arrependimento dele mexeu com os nossos corações e como Deus foi boníssimo com ele, nós vamos estar neste pêndulo sempre, entre encorajamento e advertências, sempre nos lembrando de que o Senhor nos leva para as duas dimensões daquilo que Ele quer nos mostrar. E nesta manhã, a mesa do Senhor vai ser preparada com a palavra de Deus em Gênesis, por favor, vá até lá. Eu gostaria que você pudesse estar abrindo no capítulo de número 25. É muito importante que a nossa leitura seja de coração. Que nós estejamos nos preparando para tomar parte nessa mesa, com a palavra de Deus tendo se apropriado de nosso coração inteiramente. Eu gostaria, então, de conduzi-los a esta leitura. No capítulo 25, nós estaremos lendo do verso 27 ao verso 34, e nós teremos 1 minuto após de meditação, muito rápida e breve, mas importante, e então uma oração. Palavra de Deus, Gênesis capítulo 25, verso 27, diz a palavra do Senhor assim: Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, eu estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Meditemos na palavra do Senhor.
Ore comigo diante do Senhor. Pai, bendito seja o teu nome, ó Deus, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. O Senhor separou os dias, os tempos e as estações e colocou cada homem e mulher para nascer em tempo determinado, segundo os teus propósitos. Quanta soberania, quanta grandeza. O Senhor é grande, ó Deus. Reconhecemos isso como igreja do Senhor nesta manhã. A Assembleia dos Santos te louva pelos teus grandes feitos, por ter resgatado o teu povo com mão forte, por ter remido e comprado com o sangue do teu Filho um povo para si, uma nação de sacerdotes, Pai. E estamos aqui nesta manhã como povo de Deus. O nosso desejo, ao estarmos diante da mesa que teu Filho preparou, ó Pai, é estarmos nos apropriando de cada palavra da parte de Deus e nos tornando extremamente mais profundos em tudo que fomos fazer nesta manhã. Por isso, Senhor, eu te peço, eles também, que teu Espírito seja abundante aqui, que haja plenitude do Espírito Santo de Deus no povo de Deus aqui nesta manhã, que aqueles que meditaram e oraram, se prepararam durante os dias que antecederam a mesa do Senhor, aqueles que ontem estavam sob as Escrituras, pensando em como o Senhor falaria nesta manhã, fala-nos, Senhor, fala-nos livremente, abertamente, que estejamos todos atentos à voz do nosso Deus. Assim, oramos no nome do teu Filho. Amém. A história que acabamos de ler remonta milênios atrás, alguns milênios pelo menos. E nós a lemos aqui nesta manhã, como já fizemos em outras oportunidades em nossos lares e diante de nossos estudos bíblicos. Mas essa história, ela nos mostra e nos aponta aspectos muito pertinentes para esta mesa. E eu gostaria que você pudesse se fazer conduzido pelo Espírito Santo nessa manhã a percebê-las. Até porque a mesa do Senhor, quando Paulo fala sobre ela, em 1 Coríntios 11, Paulo fala com bastante claridade sobre o Senhor nos ordenar a nos lembrarmos do que Ele fez. Na verdade, não somente o Senhor Jesus Cristo, mas todas as partes das Escrituras, quando apontam para as grandes coisas que Deus disse e falou, elas nos apontam para ir e voltar a lembrar. Ir e voltar a lembrar. Nós precisamos nos apropriar das Escrituras e daquilo que também já foi ensinado a nós. Nossa irmã Tamires, enquanto apresentava o catecismo, nos apresentou o Novo Testamento, mas aí ela foi lá atrás e pegou o Velho Testamento também. Porque nós estamos sempre nos apropriando das Escrituras e para uma mesa do Senhor, tanto o Velho quanto o Novo Testamento sempre estarão diante de nós, porque toda a história do povo de Deus está carregada de tudo que Deus não nos permite esquecer, porque senão será trágico para todos nós. E nessa manhã, assim como nos foi ordenado que façamos isso em memória dele, vamos nos lembrar também da história do povo de Deus ao longo desta caminhada. Mas para que eu e você possamos entender de que modo a ceia do Senhor será apresentada diante de Gênesis capítulo 25, é impossível que nós venhamos a ler, como você deve ter lido o verso 34, parte final do verso 34 diz, e assim Esaú desprezou o seu direito de quê? É impossível nós olharmos para essa palavra primogenitura e não entendermos o peso que o verso 34 tem para Moisés quando ele está escrevendo isso aqui. Então, existe algo muito sério quando ele fala que Esaú desprezou a primogenitura, mas nós não vamos entender isso sem entendermos aspectos importantes de Abraão, o nosso pai na fé. Apesar do povo de Deus conhecer muito bem que a história que começa no Gênesis, e aí temos a queda, e temos alguns nomes que nunca podemos esquecer também, como Abel, como Noé. A história do povo de Deus, enquanto realidade de fundação, é em Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. É assim que Jesus é chamado, filho de Abraão. Então, a herança de quando Deus começa a jornada dele de novo para essa restauração em Cristo Jesus,
A história começa ali em Abraão, e é para lá que nós vamos. Houve um dia em que Deus estava passeando com seu espírito sobre a terra, ele foi até um lugar da Mesopotâmia, região que não é mais chamada assim, você chama hoje de Iraque, Irã, Síria, mas uma vez na história, Deus desceu com seu espírito e falou para um homem pagão, o nome dele era Abraão, ou Abrão, como você pode lembrar, né? E falou diretamente com o coração desse homem, falou, e acreditamos talvez até em voz audível. E nós conhecemos essa história em Gênesis 12. Abraão é chamado por Deus. Você lembra disso? Então, ele é capturado por Deus ali, e Deus dá uma ordem muito clara. Deus fala, deixa teus parentes todos aí, pega as tuas coisas e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Talvez você já tenha lido isso tantas vezes, que tenha talvez perdido um pouco desse olhar profundo, mas eu gostaria que você lembrasse novamente. Isso é muito grande. Um homem politeísta, um homem que fazia ídolos, muitos ídolos, uma terra em que havia zigurate. Sabe o que é zigurate? As torres de Babel da época. Uma terra pagã. Deus vai lá, fala com ele. E eu gostaria de te chamar a atenção, antes mesmo de fazer uso da mídia, né, que eu vou colocar algumas coisas aqui, de que Deus não dá nada para ele. Deus lhe promete, mas Deus não faz sinais ali. Deus não pega e coloca ouro para aparecer, ele não faz assim, olha, essa é a terra, ele fala, não, sai. Absolutamente nada extraordinário que poderia talvez dizer, então a voz de Deus fala, ele vai. Então, o que Deus dá a Abraão, ou a Abrão, não é? É promessas. Deus dá promessas a Abraão, e dá um monte delas ao longo da sua vida. Algumas são muito importantes, eu destaquei elas aqui para que você pudesse tomar parte também do que nós estamos falando sobre essa herança de Abraão. Então, obrigado aí se puder colocar. A primeira coisa que Deus dá a Abraão é uma descendência. Deus promete descendência a Abraão. Olha o que ele diz, farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será o quê? Pai de muitas nações. Um pouco mais abaixo ainda ali, você repare que vai estar ali na última pontuação, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decorrer de suas gerações. Aliança o quê? Perpétua, não vai acabar. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus filhos, da sua descendência. Uma palavra profunda, grandiosa, mas uma promessa. Deus também promete terra a Abraão, terra de verdade, terra no chão desse planeta, né? A gente encontra aí, Gênesis 15, diz assim, naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dei, o quê? Esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, é muita terra, mais até do que Josué conseguiu alcançar. Josué foi até um ponto, mas o que Deus estava prometendo para Abraão era muito maior. Deus também prometeu nação, né, pai de multidões, e proteção e bênção. Você deve ter visto aí também, fala ali, farei de você uma grande nação e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas quantas? Todas as famílias da terra. Você pode perceber que todas as realidades de promessa de Deus para Abraão são muito grandes. Elas vão desde aspectos materiais, proteção, presença. É como se Deus o cercasse de todas as coisas, prometendo grandes coisas a Abraão. Então, a gente percebe que a descendência de Abraão está abençoada e ponto. Não há condicionais ali. Vai ser abençoado. Vou estar com vocês, vou abençoar vocês. E por que isso é importante para você entender nessa manhã? Preste atenção. Porque quando é escrito o verso 34 do capítulo 25, e diz que Esaú, ele desprezou a sua primogenitura, ou seja, desprezou ser o cabeça daquela família que começava por ele e por Jacó, a gente está ligado a isso aqui. E agora eu volto para a história, e agora a história ela começa a se desenrolar, apontando para aquilo que o Senhor vai nos mostrar também. Verso 27, capítulo 25, na sua Bíblia, diz que os meninos cresceram.
Você sabe quem são os meninos, Esaú e Jacó. Esaú, ele era para fora, né? Está muito claro aqui que Esaú é um homem atirado, né? Um caçador, um desbravador, um aventureiro, pelo menos alguém muito, muito impetuoso, né? Desses que vão, daqueles filhos que parece que o mundo não tem limites para ele. E quanto Jacó, ele parece ser alguém extremamente caseiro, como nós chamaríamos hoje, né? Está ali perto da mãe, está ali nas tendas, na administração interna de alguns haveres. Então você tem um muito impetuoso que parece que vai ser o cara que vai levar a descendência à frente, né? Tem que ter essa coragem. E tem um que parece que é reservado, está mais na dele, está do lado da mãe. Em geral, quando se olha e se pensa em antiguidade, a figura de Esaú é claramente a figura mais óbvia. Você vai ver a construção da antiguidade com Alexandre o Grande, ou entrando na Idade Média, Carlos Magno, um Napoleão. Depois você não vai ver um camarada quietinho em casa para ser o líder de um clã que vai dominar as nações da terra. Não tem esse parecer. Esse impetuoso Esaú chega em casa, ou na tenda, por assim dizer, cansado daquilo que a gente pode imaginar que é o que ele faz, né? Das caçadas. E quando ele chega ali no verso 29, em casa, exausto, vindo do campo, ele está com fome, exaurido, e pede, com certa educação, né, por favor, de que o irmão lhe dê aquela comida que está fazendo. E ele pede um alimento e recebe uma tentação. Essa é a grande verdade. Ele chega cansado e o que ele recebe do Jacó, ao invés de não, ou pega aí, é uma proposta. Podia ser mais um dia comum, e eu nem digo que talvez fosse a primeira vez, ou não, que ele tivesse comido alguma coisa que Jacó tinha preparado, mas nesse ponto da história, o que é apresentado para nós é que o pedido de Esaú é respondido com uma baita de uma tentação diante do seu cansaço e fome. Aquilo que o irmão dele fala, né, é o seguinte: primeiro me venda, verso 31, seu direito de primogenitura. Edom, antes, para que você saiba, significa vermelho. Então, os edomitas, né, que são descendentes de Esaú, recebem esse nome por conta dessa situação aqui do cozido, né, do guisado vermelho aqui que ele comeu. E vamos lá, o que acontece? Jacó, de bate-pronto, diz: me vende o teu direito de primogenitura. Antes que você venha dizer sobre os versos 23, 24, 25, onde Rebeca ouve do Senhor que as duas nações que estão brigando na barriga dela, a maior servirá à menor, antes que você diga isso e fale assim: mas isso aí é soberania de Deus. É soberania de Deus, sim. Mas eu gostaria que você percebesse que o que Deus fala no verso 23, em que duas nações há no ventre de Rebeca, não está necessariamente afastando primogenitura, não está deixando as coisas claras. Ninguém de fato sabia como essas coisas poderiam acontecer, ou se Jacó cresceria tanto ao ponto de que Esaú ficasse pobre. Sabe, tudo poderia estar apontando para realidades como essa, mas não havia claridade suficiente para que Esaú pensasse de que a sua primogenitura ou algo assim poderia ser minimamente descartado. Então, o que nós temos no cenário aqui é um Jacó que quer o que Esaú aparentemente não está dando muito valor. Mas eu ainda avanço aqui, dizer o seguinte: você, naquela época, sendo filho primogênito, a resposta é muito óbvia, né? Não. Porque você pegou as promessas que Abraão recebeu, estão sob Isaac, passarão para Esaú, e a resposta é muito clara. Qual é a resposta muito clara? Não. Depois eu como outra coisa. Depois eu faço outra coisa. E aqui, ao examinar o texto, é muito fascinante quando nós ouvimos outros homens de Deus falando sobre isso, né? Como o Van Groningen também, o presbiteriano Van Groningen, ele fala assim: é inacreditável, Van Groningen fala, como é que Esaú diz sim. Mas Esaú não fala só sim. Esaú não fala só sim. Ele fala mais do que isso. Ele diz assim: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? É assustador o modo como ele resume a grandeza daquelas promessas,
a um prato de comida. É o que o Van Groningen vai falar. Ele vai falar assim, não parece algo que para nós encaixa em algum momento da nossa vida. Mas a resposta do sim que Esaú dá pode fazer com que a gente pense assim, misericórdia, mas como isso? Como é que Esaú dá um sim? Ele tinha tudo, ele estava trocando dinheiro, descendência, proteção. O primogênito ele ganhava quase toda a herança, se não muitas vezes toda ela, ainda dava uns pedacinhos para ser benevolente aos seus irmãos. As bênçãos, sabe? A coisa do desprezo aqui vai para um nível que tu fica tentando entender como é que Esaú toma uma atitude dessa. A verdade é que nós temos que tomar muito cuidado ao analisarmos a figura de Esaú. Muito cuidado. Porque Esaú estava consciente do passado de seu avô, e também das heranças, e também do que isso era para a família. Mas a escolha de Esaú não deveria nos assustar tanto assim. Nós temos promessas muito maiores do que as de Esaú sobre nossas vidas. Eu posso dizer que elas são extremamente mais claras e grandiosas. Eu peguei algumas aqui para que você pudesse analisar. Por exemplo, em João, Jesus Cristo nos fala, se puderem ir lá, eu acho que isso aí. João. Jesus nos promete morada junto ao Pai e a Ele. Só para deixar claro, Ele não promete uma terra e a gente se vira. Ele promete morar junto. O Deus do universo promete estar conosco. E diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Que promessa é esta? Deus disse que seria Deus de Abraão e que daria uma terra. Jesus disse que tem moradas. Você entende quanto isso é mais íntimo e mais próximo? A permanência dele, a estada eterna entrelaçada com Deus e sua presença gloriosa. Essa é a promessa de Jesus. Ele também nos promete em João 14, 12 e 13, responsabilidades, privilégios e apoio extraordinários nesse mundo. Olha só. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem, olha o que ele disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que vocês pedirem em meu nome, ou seja, em concordância ao caráter santo de Deus em Cristo, você compreende que isso é muito grande? Isso não foi dado a Esaú, isso não sombreia aquelas promessas, ainda que elas possam culminar naquilo que nós temos hoje, mas isso é grande. O próprio Deus está dizendo, pede, eu vou fazer. Deus está dizendo, estou com você. Deus está dizendo, essa passagem aqui na terra é breve, estou preparando lugar para você depois disso, junto a mim e meu Pai, para que vocês estejam sempre comigo. Presença pessoal e familiar do próprio Jesus, João 14, 1, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, família, integração com Deus de uma intimidade grandiosa. Eu poderia ir mais, eu só botei esses 3 grupos aqui, eu poderia ir em Apocalipse. Não haverá mais pranto, mais morte, nem dor, enxugará toda lágrima, eis o tabernáculo de Deus com os homens, corpos glorificados, que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, não há mais doença, não há... Eu poderia ir todas essas coisas e falar, nós estamos diante de promessas muito grandes. Muito grandes. E por que eu estou falando sobre essas promessas? Porque nós, às vezes, não nos damos conta de estarmos aqui. Efésios capítulo 1, do 3 ao 6, você deve ouvir falar e já deve ter lido. Estudamos, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo foram dadas a nós. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus.
segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que promessas muito, muito grandiosas. Essas promessas grandiosas, muitas vezes, a reflexão vai ser curta, então, por favor, se aproprie dos próximos 10 últimos minutos. Muitas vezes parecem discrepantes com o valor que damos a elas. Elas estão num lugar e o valor que damos a elas é outro. Elas estão em um patamar onde parece que nossa alegria diante delas é pequeníssima. Mas eu nem preciso começar por esta mesa, porque esta mesa vai ser o fim da reflexão. Eu posso começar, por exemplo, falando que, como nós não percebemos, a gente está falando de cansaço e o Espírito de Deus, em sua santa palavra, diz que Ele nos renova, dia após dia, renova o homem interior. A gente fala sobre, por exemplo, Salmo 63, 3, você já ouviu falar que a graça de Deus é melhor que a vida. E a gente olha para a tentação sexual e cai. A gente vê as Escrituras nos dizendo o seguinte: não tenha medo, comer, beber, vestir está garantido para os servos. Cuida do reino. E a gente fica estremecido com as coisas que a gente não consegue fazer, ter o planejamento. Nós sabemos que estamos nesta manhã ouvindo a voz do nosso Deus, ouvindo suas grandes promessas, mas muitas vezes, tentados pelo cansaço ou por algo que nos atrai, faltamos o culto. Assim, muitas vezes. A gente fala, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Por que esse tipo de relação às vezes nos impacta? Não parece ser óbvio? Como o prato do ensopado de Jacó, quando a tentação vem? Não precisa ser óbvio de dizer assim, não, olha o que está prometido para mim, olha o que está atrás de mim, olha as grandes coisas que Deus prometeu. Não, a resposta é ponto, não. E poderíamos, como eu disse, não começar por aqui, poderíamos começar pela nossa saúde. Eu não tenho tanta saúde, você chegou até aqui. Você está ouvindo, vendo, falando, com dificuldade, caminhando. E talvez estivesse no hospital, mas ainda estivesse vendo, ainda poderia manusear as Escrituras. Ou talvez estivesse paralisado, mas ainda estivesse ouvindo alguém falar. Sabe, nós não damos tanto valor, porque nós estamos sempre querendo mais e saciar a vontade imediata que nossos corpos e corações desejam. Apresenta-se uma vontade imediata, ela começa a concorrer com promessas como Esaú e o prato de lentilha. Ainda dentro dessa realidade, nós valorizamos essa igreja, e eu não falo do prédio. Nós valorizamos. Será que por qualquer A ou B nós já pensamos assim, vamos sair dessa igreja? Será que ela te dá muito trabalho e cansaço? Será que o seu discipulador, sua discipuladora, ela é alguém que você valoriza? Será que o seu pastor, eu estou falando, pode ser outro pastor aqui, mas eu não posso deixar de mencionar a figura pastoral. Será que você valoriza ter pastor, um pastor que prega a palavra? Eu não estou aqui buscando a glória disso, só tentando ilustrar a cadeira, o pastor, o discipulado, a saúde, mínima ou máxima, os filhos. A solteirice plena, poderia estar aí solteiro na devassidão, mas Deus te resgatou para você viver vida santa ainda de solteiro. Tem muita coisa que a gente olha e não consegue, às vezes, tatear. Seu trabalho, seu ministério, sua comissão, sua liderança, sua coparticipação no ministério. O vir aqui e ajeitar as coisas. Ter alguém para te ouvir. Nós, às vezes, não percebemos tudo isso como dádiva, mas como direito. E isso é algo tremendamente, como eu li um comentarista falando sobre Esaú, ele olhou não como uma dádiva de primogenitura, ele olhou como um direito. Faço o que eu quiser, até finjo que vendo, porque depois, no capítulo 27, ele vai dizer que Jacó enganou ele. Jacó não enganou. Nesse caso, Jacó foi direto ao ponto. E ele não admitiu isso.
Talvez ele pensasse, isso aqui não é venda de nada, quem é que vai vender uma primogenitura? E aí eu já estou pensando comigo mesmo, nem o texto fala isso, mas, será que é isso mesmo? Ah, meu irmão está maluco. Mas a verdade é, Esaú olhou para aquilo que era valiosíssimo e deu valor nenhum. Por fim, eu gostaria de salientar que, de modo grandioso, e para muitos de nós talvez não perceptível, o autor de Hebreus faz um contraste entre Jesus e Esaú. Sim, a gente vai até o capítulo 12 para terminar a nossa reflexão da mesa, e o que nós vamos encontrar no capítulo 12 de Hebreus, né? Assim chamamos o autor de Hebreus, né? Onde vamos ter a culminância aqui dessa reflexão, o autor de Hebreus, ele vai estar fazendo uma comparação entre como Jesus pensou e como Esaú agiu. E nesse contraste, o autor de Hebreus nos aproxima para Jesus. Ele fala assim, não faça como Esaú, seja como Jesus. Capítulo 12 diz, depois do grande arcabouço de nomes bíblicos que andaram pela fé, no 11, 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com o quê, irmãos? Perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, olha agora, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, o quê? E nem desanimem na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E mais à frente a gente vai encontrar, então, a comparação. Né? Dê uma olhada aí, por favor. Nós vamos encontrar um pouquinho mais à frente aí a figura de Esaú. Só me perdi no verso, né? Obrigado, meus irmãos. E cuidem, dê uma olhada no verso 16, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, olha só isso, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que profundo o texto. Nos mostra que Jesus Cristo tinha uma alegria proposta. E ele estava cansado, ele estava sendo tentado, olha isso, estava sendo tentado, ele estava cansado, ele estava exausto, mas ele olhou o quê? Para as promessas. E quando ele olhou para as promessas, ele resistiu até o sangue, que é o que nos é apontado no verso 4. Mas não seja como Esaú. Por quê? Porque ele pegou todas aquelas promessas e trocou por um instante. E trocou por um cansaço. E trocou por uma besteira. Trocou por algo temporal, finito, que durou o quê? 15 minutos aquela comida? É assim que o contraste deve ser feito. É quando a gente olha para todas as promessas que Deus tem acerca de nós, para nós. É quando nós olhamos para tudo que Deus está nos dando, para toda essa grandeza que está aqui disposta diante de nós nessa manhã, e nós olhamos para aquilo que nos tenta, ou para aquilo que a gente acha que é necessidade naquele momento, e a gente diz, ao contrário de Esaú, a gente diz como o Senhor Jesus. O não para a tentação, e o sim, eu obedeço. Sim, Senhor, obediente até a morte, e morte de cruz. Nessa manhã gloriosa, nos é prometido que estaremos diante desta mesa até
que Ele venha. E quando Ele vier, uma mesa farta e enorme, as mansões e moradas eternas, o Espírito Santo como a atmosfera ao nosso redor, falando aos nossos corações, presença densa de Deus, vai estar nos impactando, e tomados de alegria e júbilo, cantaremos com anjos enormes as grandezas de Deus em Cristo Jesus. E quando olhamos para esse cenário de promessa e da alegria que nos está proposta, e olhamos para aquilo que nos é ofertado, não. Saiamos para fora do arraial carregando a sua vergonha. Nesta manhã eu te chamo para mais uma vez não deixar que o cansaço, as tentações dessa vida, as ofertas ridículas como esta que nós lemos, venham tentá-lo e atraí-lo para longe das promessas do Senhor, para longe das grandezas que Deus já tem colocado ao seu redor. Que o nosso coração tenha uma atitude de revalorização com aquilo que estava sendo tratado como comum, como banal, como troca. Que o culto tenha outro impacto. Que os cânticos sejam de outra forma. Que nos unamos às grandezas do Senhor com um coração cheio de esperança. E ao invés de olhar para aquilo que parece saciar o nosso desejo físico, carnal ou momentâneo, nós venhamos olhar para as alegrias que nos são propostas, e elas são grandiosas. Nesta manhã, carregado de grande alegria, o nosso coração exulta o nome do Senhor e não se apega no cansaço pessoal, não se apega ao que não tem e gostaria de ter, não se apega às coisas que estão sendo propostas a todos ao nosso redor como se fossem resoluções para a vida. Nos apegamos às promessas de Jesus, um grande Deus, uma grande vida, uma grande eternidade, grandes moradas, grande amor, grande alegria, corpos renovados, mente sem pecado, vida plena em Jesus. Ele disse que a vida eterna é o conhecer, e conhecendo intimamente a Deus, já estamos rumo à cidade celestial. Nesta manhã eu reúno como pastor dessa igreja os crentes em um só coração e peço que o Espírito Santo os atraia para esta bondade nessa manhã. Eu os peço, por favor, neste momento, que o seu coração deixe de estar alheio ao que está acontecendo. O Espírito do Senhor está sobre a igreja, chamando e conclamando a igreja para a exultação. O Rei está voltando. Jesus Cristo está às portas, o mundo está aí, como um irmão mostrou hoje para mim esta manhã, rasgando as Bíblias e queimando a fé. E nós estamos aqui nesta manhã exultando, porque não estamos no mundo ainda que andando nele, nosso coração não está nele. Nossa amizade com o mundo foi rompida. As promessas que estão sobre nós nesta manhã são grandes. Exulte o nome do Senhor nesta manhã e dê a Ele a honra que lhe é devida. Esta mesa, ela tem a dimensão da simplicidade de Jesus Cristo. É assim que o mundo olha para Jesus. É uma mesa tão simples, já comi em restaurantes maiores, mas o que está aqui diante de nós aponta para aquilo que restaurante nenhum jamais vai conseguir fazer, porque nós estamos, neste momento, sendo apontados para o nosso destino. Que a igreja, nessa manhã, não troque absolutamente nada por coisas temporais, finitas, ou que atraiam e iludam os nossos corações. O Espírito diz à igreja nesta manhã, Ele está voltando, se prepare, acalme seu coração nele, respire o ar da graça e aponte a sua vida. De novo, se ela estiver indo para algum lugar errado, aponte para onde o Senhor ordena. Não troque as bênçãos do Senhor por nada. Neste momento, eu convido a diaconia a tomar parte, e você que vai estar recebendo os elementos já, peço que o Ministério de Música também, você entenda o que Cristo está fazendo nesta manhã, chamando a sua igreja para a verdadeira vida, chamando a igreja para dimensionar a grandeza do que é isto. Em nome de Jesus, igreja,
Tome parte nesta manhã da mesa do Senhor renovado, reanimado. E se porventura o irmão ou a irmã tenha desprezado algo do Senhor ontem, hoje de manhã, esta semana, tenha trocado o Senhor por entretenimento, tenha trocado o Senhor por coisas baratas, coisas que não preenchem o seu coração, tenha trocado o Senhor por uma escolha pecaminosa, uma fala, um pecado, uma atitude, que a igreja esteja diante do Senhor, renovando o seu pacto com o Senhor, pedindo perdão, que cada um possa estar em lágrimas, sabendo de que, ao contrário de Esaú, o Senhor não te rejeitará. O Esaú foi rejeitado não porque ele temia a Deus, mas porque ele perdeu aquilo que era material para ele. Mas você pode ir diante do Senhor e não será rejeitado. Jesus Cristo abriu esse caminho. Então, nesta manhã, eu peço que você esteja orando comigo, e ao terminar esta oração, os elementos serão servidos e cantaremos ao Senhor de todo o coração. Ore, por favor. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã observando claramente que o Senhor está dando uma mensagem direta para a Igreja Batista do Discipulado. O Senhor está dizendo claramente, nós percebemos que talvez alguns de nós, Senhor, estejamos desprezando coisas santas. E que o Senhor está voltando e nos reanimando para que nós realinhemos os joelhos trôpegos, para que venhamos a estar novamente de pé proclamando a palavra de Deus, Pai. Que nessa manhã, qualquer irmão ou irmã, Senhor, que tenha algo para diante de Ti colocar, que neste momento de oração, ele já esteja até saindo da minha oração, já esteja orando e falando, ó Deus, eu desprezei coisas tão grandiosas, desprezei o fazer do Senhor, o ensinar a outros. Senhor, neste momento, a Tua igreja também pede perdão por ter, se algum de nós tem, todos nós aqui estamos orando, Senhor, limpa este irmão, esta irmã, traz a ele consolo e abrigo, traz a ela o arrependimento que lhe é devido, Senhor. Talvez tenha tido maus pensamentos durante a semana, tenha pensado mal contra os irmãos, contra as irmãs, contra alguém. Foi pecado, o Senhor viu, Pai, o Senhor traz à tona. Talvez o Senhor, Pai, esteja fazendo muito mais do que eu consigo descrever com palavras nesta manhã. A grande obra aqui no meio do povo de Deus, Pai. E que neste momento, enquanto estivermos nos preparando para tomar os elementos, estejamos cheios de alegria, alegria renovada, alegria no Senhor.